Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos trazer sobre a história da tatuagem, esse importante tema, onde muitas pessoas nos fazem algumas indagações sobre esse assunto. Esse assunto, claro que também é um dos nossos seminários, mais do que isso, se tornou uma apostila. Depois da apostila nós desdobramos e hoje nós temos um livro escrito com algumas informações históricas e também algumas implicações tanto sociais quanto psicológicas a respeito da tatuagem. E a partir de agora, então, nós vamos mergulhar um pouco nessa história e vamos procurar fazer aqui uma varredura, olhando para o Egito Antigo, olhando, por exemplo, para todos os acontecimentos em relação à tatuagem e piercing. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que existe uma história por trás da tatuagem e por trás do piercing. Por exemplo, o conceito, por exemplo, de independente, né, que se adequa à tatuagem, pois ela foi inventada várias vezes, em diferentes momentos e partes da Terra, em todos os continentes, com maior ou menor variação de propósito, técnicas e resultados. Charles Darwin, quando escreveu o livro A Descendência do Homem, em 1871, afirmava que do Polo Norte à Nova Zelândia não havia aborígene que não se tatuasse. Para entender o conceito de multinascimento, alguns críticos supunham que a tatuagem estava na bagagem das grandes migrações dos grupos humanos e por isso passou de um povo para outro. Através por intermédio da arte pré-histórica, podemos encontrar vestígios da existência de povos que cobriam o corpo com desenho. Em vários exemplares de arte rupestre foram encontrados desenhos de formas humanas com pinturas em seus corpos. Assim, assim nós começamos a observar que com estatuetas, com esses mesmos desenhos corporais, indicando a possibilidade da existência da tatuagem nesses povos. Há uma hipótese de que nos primórdios marcas involuntárias em guerras, lutas corporais e caças geravam orgulhos e reconhecimento aos homens que as possuíssem, pois eram expressões naturais de força e vitória. O homem, então, partindo da ideia de que marcas na pele seriam sinônimos de diferenciação, status, passou a marcar-se voluntariamente, fazendo ele mesmo seus ferimentos pelo corpo, que com o passar do tempo deu espaço para a criação de desenhos, utilizando-se de tintas vegetais e espinho para introduzir na pele. A partir daí, diversos povos de diversas culturas começaram a usar pinturas definitivas por motivos espirituais, em rituais de várias espécies e fins, para a guerra, para marcar os fatos da vida biológica, nascimento, puberdade, reprodução e morte, entre outros. No entanto, foi com a descoberta das múmias que ficou provado o real e concreto, e concretamente digo que a arte da tatuagem acompanha o homem desde o seu surgimento. A múmia mais antiga do mundo foi encontrada em 1991 na Itália e data cerca de 5.300 anos antes de Cristo. Conservou-se congelada com um bloco de gelo e tinha tatuagens acompanhando toda a espinha dorsal, além de uma cruz numa das pernas, das coxas, e desenhos tribais por toda a perna. A segunda múmia mais antiga do mundo é de uma princesa, egípcia, que apresentava um grande espiral desenhado na barriga, região do baixo ventre, que alguns antropólogos relacionaram a possíveis rituais de fertilidade. Outras múmias apresentavam tatuagens de conteúdo mágico ou médico, em algumas delas como a múmia de uma sacerdotisa de 2000 a.C. Havia linhas horizontais e paralelas à altura do estômago, possivelmente para proteção como gravidez ou doenças, né? Múmias com os mesmos tipos de sinais foram encontradas no Vale do Rio Nilo. Segundo especialistas, a tatuagem em múmia do sexo feminino tinha um efeito cosmético para realçar os seus encantos. Daí então nós começamos a observar sobre a história da tatuagem.
E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre isso justamente para que você possa entender mais todo esse processo, né? E, claro, eu pretendo te ajudar com as suas interrogações sobre tatuagem e piercing, você que não conhece bem a história. E o nosso intuito aqui é trazer toda a história e falar um pouco das implicações, é claro, tanto sociais, tanto quanto psicológica da tatuagem e do piercing. Tendo em vista que quando, por exemplo, Heródoto, né, também conhecido como o pai da história, foi um grande historiador e geógrafo dos tempos antigos, viveu entre 485 a.C. a 425 a.C., nasceu em Alicarnasso, que hoje é Bodrum, na Turquia. Heródoto foi criado por seu tio Pamiates, que lhe ofereceu uma boa educação e também muitas viagens pelo mundo antigo. A primeira foi ao Egito, onde ele conheceu sobre sua origem, também conheceu a Líbia, Babilônia, Pérsia, Macedônia, entre outras. Então, o nosso intuito é trazer a história da tatuagem para que você possa, na verdade, se inteirar sobre esse tão importante tema, tão importante assunto e, por certo, te ajudar, tirando de você, quem sabe, ou tentando te ajudar a resolver alguma das suas indagações. Em escritos antigos de Heródoto, chamado pai da história, há citações sobre a existência de um povo muito antigo no norte europeu, que tinha o costume de fazer desenhos definitivos pelo corpo. Esses povos eram denominados pactos. Por esse mesmo costume, os fictos não se tatuavam por vaidade. Acreditavam-se que as tatuagens lhe davam poder e força e que os desenhos ficavam impressos na alma para que pudessem ser identificados após a morte por seus antepassados. Seus guerreiros recebiam as tatuagens depois de um ato de bravura. As linhas entrelaçadas dessas tatuagens, complicadíssimas de serem realizadas, serviam para distrair o inimigo, além de representarem a interconexão de todas as coisas sobre a Terra. Os nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova Zelândia, Maori, tatuavam-se em rituais complexos, sempre ligados à religião. Os maoris se destacavam pela criatividade do moco, tatuagem tradicional feita no rosto. Os povos celtas, por exemplo, os vinques, os dinamarqueses, os normandos e os saxões também desenvolveram os seus próprios estilos de tatuagem. A técnica pouco variava, mas os desenhos e motivos das pinturas eram singulares em cada cultura. No Tahiti, por exemplo, segundo tradição local, a prática da tatuagem seria de origem divina. Durante o período obscuro, ela teria sido inventada pelos dois filhos de Deus Távora, Mata-Arahu, aquele que imprime com carvão de madeira, e Tuhai-Ipó, aquele que reside no céu obscuro, que faziam parte de grupo de artesãos. Eles inventavam a tatuagem, ornamentavam-se com um motivo denominado Tal-Marô, com o intuito de seduzir e tirar a virgindade de uma linda mulher, que era mantida prisioneira e vigiada por sua mãe, Rina Ere Manua, movida pelo desejo de se deixar tatuar, consegue enganar a vigilância da mãe e finalmente é tatuada. Esses ilustres antepassados são sempre invocados antes de se iniciar uma tatuagem. Você sabia? Uma outra coisa interessante que nós precisamos entender, que a fim de que a tatuagem seja perfeita e que as feridas cicatrizem rapidamente e que os desenhos se revelem agradáveis à vista, é importante dizer sobre um outro grupo de pessoas, outro grupo de povos que são os samoanos, né? O Estado Independente de Samoa. Quando nós falamos de Samoa, nós estamos falando também de um local que fica localizado ao sul do Oceano Pacífico, né? Sua capital é a Ápia e sua área total é de 2.831 quilômetros quadrados. É muito interessante a gente saber que esta população de Samoa é de cerca de 184 mil habitantes, na grande maioria
seguidores do cristianismo de rito católico. As línguas oficiais são o inglês e o samoano, e a moeda corrente é a tala, justamente para que possa ajudar você a compreender também um pouco mais dessa história. Para os samoanos, o ato de pintar o corpo marcava a passagem da infância para a maioridade. Enquanto não fosse marcado o membro da tribo, por mais velho que fosse, não teria voz numa roda de adultos, nem teria permissão para tomar uma esposa para si. A tatuagem também funcionava como instrumento de ascensão social. Quanto mais tatuado fosse o samoano, mais alto seria o seu estatuto na tribo. Na clandestinidade, sob o jugo do poder pagão, os primeiros cristãos se reconheciam por uma série de sinais tatuados, como destaque para a cruz, as letras IHS, a abreviatura do nome de Jesus, o peixe, letras gregas, etc. A Idade Média baniu a tatuagem da Europa, com o argumento de que era coisa do diabo, coisa do demônio. Qualquer cicatriz, má formação ou desenho na pele não era visto com bons olhos. Essas pessoas eram perseguidas, aprisionadas e mortas em fogueiras pela Inquisição, e amantes dos senhores feudais que queriam exterminar possíveis redentores do povo. No Japão feudal, as tatuagens eram usadas como forma de punição, tornando-se sinônimo de criminalidade. Para o japonês, muito preocupado com a sua posição na sociedade, ser tatuado era pior do que a morte. Mais tarde, na era Tokugawa, ou seja, época de intensa repressão, ser criminoso se tornou sinônimo de resistência, popularizando a tatuagem. Foi nessa época que surgiu o Yakuza, a máfia japonesa, cujos membros têm os corpos todos pintados, em sinal de lealdade e sacrifício à organização e simbolizando a sua oposição ao regime. Os chineses acreditavam que as tatuagens desviavam o mal de quem a possuía e marcava a pele com labirintos sinuosos para confundir os olhos do inimigo. Na América, tanto as tribos indígenas dos Estados Unidos quanto as civilizações maias e astecas eram praticantes da tatuagem. Para os índios Yuks, tatuar o corpo servia como uma expressão religiosa e mágica. Eles acreditavam que após a morte uma divindade aguardava a chegada da alma e exigia ver as tatuagens do índio para lhe dar passagem ao paraíso. Um pouco mais próximo da linha do Equador, Cortés se espantou com o fato de que os maias praticavam culto dos deuses de pedra, mas ainda esses povos tinham o costume de gravar as imagens dos seus deuses na própria pele. Apesar dos europeus terem desenvolvido a tatuagem com os celtas e os povos bárbaros, os conquistadores nunca tinham visto uma tatuagem antes, o que os ajudou a qualificarem os maias de adoradores do diabo e os massacrarem pelo seu ouro. A tatuagem foi introduzida no Ocidente no do século XVIII, com as explorações que colocaram os europeus em contato com as culturas do Pacífico. Nessa época não existia tatuadores profissionais, mas alguns amadores já estariam a bordo dos navios e em grandes portos. Na segunda metade do século XIX, as tatuagens viraram moda entre a realeza europeia. No final do século XIX, a febre da tatuagem espalhou-se na Inglaterra como em nenhum outro país da Europa, graças à prática dos marinheiros ingleses em se tatuarem. Vários segmentos da sociedade inglesa se tornaram adeptos desta arte, mas, mesmo com a realeza tendo sido tatuada, a maioria das pessoas insistia em associar o ato de tatuar-se com uma propensão à criminalidade e à marginalidade. Outros interpretavam a penetração da carne como
uma tendência à homossexualidade. A palavra tatuagem origina-se do inglês tattoo. O pai da palavra tattoo foi o capitão James Cook, que escreveu em seu diário a palavra tatal, também conhecida como tatu ou tatal, uma onomatopeia do som feito durante a execução da tatuagem, em que utilizavam-se ossos finos como agulhas, na qual batia em uma espécie de martelinho de madeira para introduzir a tinta na pele. A partir de 1920, a tatuagem foi ficando mais comercial, tornando-se mais popular entre os americanos e europeus. Nós estamos trazendo um tema hoje específico sobre a história da tatuagem. Surgindo uma gama de tatuadores que eram artisticamente ambiciosos. Eles acharam muito clientes na década de 1950 e 1960. Durante muito tempo, nos Estados Unidos, a tatuagem esteve associada a classes socioeconômicas mais baixas, aos militares, aos marinheiros, às prostitutas e também aos criminosos. Nesse capítulo 4, nós vamos falar um pouco mais sobre a tatuagem no Brasil, a história da tatuagem no Brasil. A tatuagem surgiu no Brasil por volta dos anos 60, mais especificamente na cidade de Santos, trazida pelo dinamarquês Knud Helslike Gregersen, conhecido popularmente como Lucky Tattoo. Ele abriu ponto de encontro de boêmios e foco de prostituição também, tráfico no entorno perto do porto da cidade. Saindo de casa desde os 15 anos de idade, Luke viajou pelo mundo, espalhando sua arte e técnica por vários países. Técnica essa herdada de seu pai, James Gregersen, que ficou famoso por tatuar o rei da Dinamarca, Frederik VI. Na metade do século passado, dentre várias outras personalidades do país, nós observamos que a tatuagem elétrica chega ao Brasil em junho de 1959, através do dinamarquês Knud Helslike Gregersen, que ficou conhecido como o Lucky Tattoo. A grande popularização da tatuagem nas Américas começou nos anos 70, quando a Califórnia foi o berço dos desenhos que reproduziam imagens de Marilyn Monroe, James Dean, Jimi Hendrix. Nessa mesma época, o surfista lançava a moda dos braços decorados com os dragões e serpentes. Isso era uma moda na década de 80. Foi a vez dos tigres e das águias. Desde então, a tatuagem teve um aumento tão grande foi a popularidade, que o número de estúdios subiu de cerca de 300 para mais de 4.000 nos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Em diversos segmentos da sociedade, uma tatuagem é associada a alguma tribo. Se uma pessoa tatua uma suástica, símbolo do nazismo, Hitler, é óbvio que ela possui alguma simpatia por movimento antissemita. O signo da anarquia é adotado por punks, caveiras, por metaleiros e demônios, por anticristãos, mas cada desenho representa também a personalidade do indivíduo. E é através dos estilos que é possível perceber como essa pessoa se comporta em relação à sociedade. No mundo da marginalidade, a tatuagem também possui um significado próprio. Nos presídios brasileiros, a tatuagem funciona como código entre os detentos e, dependendo do desenho, os outros presidiários podem saber se a pessoa é perigosa, digna de confiança ou, além de indicar o crime que ela cometeu. Na maioria das vezes, as tatuagens são feitas à força, principalmente naqueles que são condenados por estupro e crimes contra a dignidade sexual que nasce. Se o detento possui uma sereia, flores, borboletas, significa que ele é um homossexual. O desenho de um punhal cravado no cérebro, 3 sepulturas, imagem de Senhora da Aparecida e a cruz de Carvalho, significa que o preso é confiável e que não delata o companheiro. Então, mesmo dentro da prisão, existe um código que é inserido através da tatuagem.
Algumas pessoas veem que em qualquer tatuagem um símbolo de marginalidade, mas a história está tratando de virar a página. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não nasceu nos cais de Porto do mundo. Ela, na verdade, sempre tiver algum significado para os diversos povos que habitam o planeta. Hoje nós estamos trazendo mais um pouco, uma porção sobre a história da tatuagem, e eu aproveito o ensejo para dizer a você que se ainda não adquiriu o nosso livro, aqui na bio eu vou deixá-lo para que você possa conhecer um pouco mais sobre a história da tatuagem. Lembrando que cada tatuagem ela tem a sua representatividade e ela representa a personalidade do indivíduo. Nós voltaremos com mais. Hoje foi simplesmente, nós fomos até o capítulo 4 para trazer para você esse entendimento e as implicações da tatuagem e também do piercing. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a sua vida e estaremos de volta assim que o Senhor nosso Deus nos permitir.